tarde a todos. Gente, quanta saudade. Bem-vindos ao Cabeça de Homem, um programa feito com eles para elas. Já estou de volta ao Salvador, depois de passar o fim de semana passado em Juazeiro e fazer o programa de lá. Peço desculpas porque caiu um pouco as ligações, mas Djalma cuidou de tudo aqui. Boa tarde, Didi. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde Adilson, Carlos, Dante. Pois é, nosso ajudante de produção, diretor de produção, assistente, consultor. Agora ele está de gungadim. Eu não vou nem perguntar o que é. Não, gungadim é o que levava água para os exércitos na Índia. Obrigada por ajudar. Oi, Dilcinho, boa tarde. Muito boa tarde, Maiara. E atenção! Mas só não pode acabar com as mulheres. Nós não vive sem mulher. Nós é doido por mulher. Adorei. Pois é, o tema de hoje. O homem sabe ficar só? E aí, Djalma, eu quero saber se o homem tem... Por que o homem tem a mania de emendar um relacionamento no outro? A maioria, pelo menos. Daqui a pouco você vai responder isso. Muito bem. Quero saber também se o homem, se ele faz isso porque ele tem medo de ficar sozinho, ou se não é medo, ou se realmente ele não gosta de ficar sozinho. Ou como ouvi diversas piadas aqui no Facebook, que o homem é um ser muito caridoso, e quando ele vê uma mulher necessitada, ele se dispõe logo a ajudar. Qual o motivo desta risada? Me explique. E aí, Didi, o homem sabe ficar só? Vai depender muito da própria estrutura do homem, né? Agora, o homem extremamente solitário é raro. Ele pode ser até um homem de alta rotatividade. Sim. Mas absolutamente solitário, não acho que eles gostem e queiram ficar, não. De jeito nenhum. Eu gostei desse termo. De alta rotatividade. Exatamente, mas antes disso... Ou que tem delivery, não é? Mas daqui a pouco a gente entra... Eu quero mandar um beijo mais do que especial para uma ouvinte de 5 anos que está hoje lá, do outro lado, minha Juju, é minha Dindinha linda. Beijo, Júlia Amaral. Beijo também para Mila Amaral, a irmã de Juju, e ela disse que ia me ligar hoje rapidinho só para me dar um alô. Mas vamos lá, conversando na verdade com algumas pessoas e alguns homens, até vendo a experiência deles de vida e enfim, a carreira, a carreira sentimental, o que eu percebo, Djalma, é que geralmente os homens, quando eles estão a fim de sair de um relacionamento, eles já estão geralmente com alguém em vista, ou com alguém já certo. O que é que você acha disso? Não, normalmente é o que acontece. Ele não sabe ficar sozinho, na verdade. Tá. Para sair do relacionamento, raramente ele sai sem ter ninguém. Isso ele já arranjou antes, ele já preparou, tá tudo certinho, aí ele sai do relacionamento. No comum é isso que acontece. Agora, existem aqueles que são exceção. Não é? Mas a exceção não faz regra. Exatamente. Então vamos falar do comum e da maioria, na verdade, do comportamento do gênero masculino. É porque o homem também, de fato, o ser humano era isso que eu ia perguntar agora. Gregário por natureza. Certo. E o homem já vem, até culturalmente, como também biologicamente, ele vem, vamos dizer assim, determinado a fazer parte de uma família, a ter uma família. Socialmente, isso para ele é importante. Antigamente, inclusive, era exigido para quem fosse assumir cargos de magistratura, políticos, como governador, presidente da República, etc. Teria que ser casado. Era uma necessidade. Hoje, essa necessidade não está muito forte, não. Porém, o homem continua com a necessidade dele ter o seu grupo, dele ter a sua família, dele ter aqueles que convivem com ele. E isso, porque ele vem muitas vezes de uma família assim. Sim. Então ele já tem esse hábito nele, ele já tem essa necessidade nele. E já estamos começando o programa hoje com uma ouvinte anônima na linha. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, querida? Tudo jóia, e você? Tudo bem, melhor agora falando com vocês. Que bom, você acha que o homem sabe ficar só? Não, de maneira nenhuma. Por que você acha isso? Porque ele precisa muito da gente, em tudo por tudo. Não é só pelo sexo, não, é por tudo. É até lavar roupa, lavar as peças íntimas, pegar a roupa, dar na mão. Tudo isso eles precisam da gente, achar a caminha forrada, tudo arrumadinho. E o que é que você acha disso? Se fosse o contrário,
Se você fosse chegar em casa para esperar que seu marido lavasse a sua roupa íntima, forrasse a cama, fizesse sua comida, você acha que ele faria? Eu não acho não, é difícil. Faz, mas é difícil. E você se sente confortável fazendo isso pro seu marido? Você gosta ou você faz porque você, tipo assim, sua mãe fazia, sua avó fazia e você acha que a sociedade age dessa forma? Eu amo fazer isso para meu marido. Você tem filhos? Não. Tem não. Então, o que acontece? Os filhos geralmente, eles tendem a repetir o modelo dos pais. Então, se você age assim, você tivesse filhos, naturalmente, as suas filhas mulheres seguiriam o seu padrão e os seus filhos homens seguiriam o padrão do seu esposo. Ou iriam para o extremo oposto, mas o normal é que geralmente a gente copie. Mas normalmente você veja que a Anônima, ela está colocando algo que é um padrão que vem de muito tempo. Sim. A mulher sendo criada para servir o homem. Ela tinha irmãos, vamos dizer, se ela tinha irmãos, servia os irmãos. Sim. E assim sucessivamente. Né? Esse pensamento dela está acabando. Porque eu não acredito que Dante ache tudo assim. A tempo e a hora acha? Eu disse uma pena, né? Mas também, olhe, eu não vou ficar aqui no ar lavando roupa suja. Mas meu marido é um pouco bagunceiro. Mas quando ele extrapola, vem cá. Pendurar essas roupas, guardar isso. Quando eu fico nervosa, que eu dou a louca em casa por causa de bagunça, ele percebe que eu mudo o tom e começa a se agitar todo, arruma tudo rapidinho. Mas isso é só uma vez a cada tempo. No geral, eu também arrumo, dou uma mãozinha, mas não dou muito na mão assim não, viu? Porque senão montam na gente e ai. Que eu também trabalho fora, igual a ele, trabalho não sei quantas horas por dia. Mas você está vendo, Anônima? Essa está fugindo da regra. Ela está não sendo essa mulher que é essa Amélia toda. Porque também meu modelo parental, minha mãe, mames, beijo, viu, dona Nívia? Minha mãe sempre trabalhou fora. Então ela, na verdade, lá em casa a mesma coisa. Todo mundo, a gente dividia, na verdade, as funções domésticas, cada semana mas para variar o padrão de anos da história da sociedade, era uma semana de forrar a cama, uma semana, de arrumar a casa, uma semana de lavar o banheiro, uma semana de arrumar a cozinha, de lavar a cozinha, e a outra semana que eu não me lembro. E aí o que foi que aconteceu? Meu irmão sempre enrolava. Mas eu estou com um ouvinte especial na linha, Júlia Amaral. Dinda, você está aí? Oi, Dinda. Oi, minha gata linda. Você disse que ia ligar para falar comigo e você ligou. Você está no ar. Eu gosto muito do seu programa. Que bom. E você gosta só do meu programa ou você gosta da sua Dinda também? E de você também. Onde você vai me ouvir, é? É. Tá bom. Eu vou mandar um monte de beijo para você, viu? Te amo, sua linda. Dê um beijo em Bia aí por mim, sua mamãe e seu papai, se estiverem me ouvindo. Um sucesso. Obrigada, Juju. Um beijo no coração. Tchau, Dinda. Tchau. Pois é, ela várias vezes, gente, olha que engraçado que é do universo infantil. Ela fica me ouvindo e às vezes gritando alto com a rádio pra dizer que eu vou ouvir do outro lado. Aí hoje eu disse a ela que ela ia entrar no ar pra ela me ouvir e eu ouvi-la. Mas voltemos. A minha mãe, a gente já tá com outro ouvinte na linha, Márcia Maia. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Maera. Saudades, viu? Oh, que massa é? Ah, eu gosto, menina. As mulheres no rádio fazendo sucesso em tudo, né? Nesse mundão aí. Mas tem que ser. Qual é a sua opinião? Você acha que os homens sabem ficar só? Esse modelo, tudo na vida é mutável. Sim. Tudo na vida se encaixa de acordo com o tempo, as mudanças que esse próprio tempo, né, grita, vociferando essa necessidade de evolução. Então, pelo amor de Deus, que padrão é esse que a gente ainda vai conservar o quê? Meu filho, eu tenho um menino, Deus me concedeu um menino, né? Sim. Sexo masculino, que a gente vem labutando, sendo oprimida há tantos anos, né? Por um comportamento terrível, egoísta, machista, né? E assim, conservar mais o quê? Hoje em dia não tem mais espaço para isso, não fica feio até. Eu acho que tudo começa na educação em casa, o processo
de como você mostra ao mundo, como você dá o exemplo, né? Eu, graças a Deus, quando eu casei, meu marido, ele fazia tudo, aprendi muita coisa com ele, e isso a gente passa para o nosso filho. Eu acho que as mulheres mudaram de comportamento, estão abraçando as novas oportunidades, correram atrás disso, então não tem mais espaço de ter homem machista, e de ter tem, mas a gente tem que se impor e mudar essa realidade, não cabe mais, tá feio. Já vi que Márcia não é Amélia mesmo, não é? Com certeza não. Márcia, adorei sua participação e em cima dela vou fazer algumas pontuações. Você falou sobre a questão da educação do filho homem. Ontem eu e Djalma nos reunimos, ficamos umas 3 ou 4 horas fazendo a programação do Cabeça de Homem do ano inteiro. Então a gente já está mais ou menos com os temas pré-definidos. Lógico que alguma coisa pode mudar, pode se alterar, a depender do que venha do público, mas um dos temas é a questão da educação do filho homem. Por que isso? Nós mulheres reclamamos da conduta e do comportamento do homem. E uma coisa que eu venho batendo aqui na minha opinião é que a mulher, ela tem um papel mais preponderante, mais forte sobre a educação do filho homem, do que o pai, na verdade, né? A mãe do que o pai. E apesar da gente reclamar, se os homens continuam com esse comportamento é porque a gente continua repetindo o mesmo padrão de educação antigo que reforça esse comportamento machista do homem. E esse comportamento de receber tudo na mão e de não gostar de ficar, digamos assim, ajudando em trabalhos domésticos, tá? Mas de colaborar também, né? Exatamente, colaborar com os trabalhos domésticos. E a outra coisa que você falou é a questão da mulher. A partir do momento que a mulher muda, ela muda o homem, porque ela saiu do local onde ela estava, saiu daquele padrão e se deslocou, e ela é uma nova mulher, e o homem, na verdade, para lidar com essa nova mulher, ele também tem que mudar a postura dele. Exatamente. Você pode, Didi, comentar isso aí? Não, é verdade, tem que mudar a partir da educação. Porque eu vejo até no meu caso, eu sou filho único, então eu não fazia nada. E eu tive mais um azar. Depois que eu me casei, as mulheres da minha vida sempre não deixavam eu fazer nada. Eu sou uma vítima. É verdade. Pois é. Então o que acontece, mulheres? Qual é o convite que eu faço a vocês? Que a gente comece a mudar o nosso comportamento e a colocar mais limites com relação não só aos homens e pontuar o que a gente quer, mas pontuar com carinho, com tranquilidade, sem emoção, sem estresse. E com relação também aos nossos filhos, a gente educar os nossos filhos, sobretudo homens, para que eles tenham maturidade emocional. Para que eles saibam ficar só, para que eles saibam lidar com isso e para que eles não fiquem sempre dependentes de alguém que faça alguma coisa por eles e para eles. Por quê? Porque a partir do momento que o homem, que a mulher, digamos assim, carrega água no cesto para o homem o tempo inteiro, desde pequeno, o homem ele vai entender que ele precisa sempre de uma mulher para poder fazer essas coisas para ele, que ele não pode fazer só. Para ela ser uma empregada dele. Também, termina tendo também essa função. Eu me lembro, viu, quando eu me casei, a minha mulher queria muito ficar em casa como doméstica. Eu disse para ela, de jeito nenhum, você vai para a rua. Eu não quero chegar em casa e ficar no meu ouvido cri-cri, criança criada. Eu quero saber disso. Não quero saber disso não. Quero você chegar em casa e poder discutir comigo. Falar do que está havendo, das brigas que teve no trabalho, etc. Das fofocas de trabalho. Do que ficar nesse negócio. Agora eu gostei do que Dilcinho mandou dizer ali, viu? Não sei, foi Dilcinho, foi, mas antes disso vamos ouvir Antônio. Antônio na linha 2. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Nayara, tudo bem? Tudo jóia, melhor agora, diga. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por esse programa maravilhoso que vocês fazem aí. Pô, okay? Que bom. Ô, Nayara, diga. É o seguinte, o homem não pode viver só e nem a mulher também. Primeiro, porque Deus criou, né, fez Adão e cerrou da costela de Adão, fez uma companheira para viver ao lado dela, tá entendendo como é? Sim. Para ser sua companheira, cuidar de quê? Na saúde, em todos os pontos falando, na saúde e cuidar de todos os aspectos, certo? Sim. Então o homem tem que ser fiel à mulher e a mulher ao homem também, em todo o sentido. Concordo. Concorda? Uhum. Na verdade, o homem também tem que fazer alguma coisa para ajudar a mulher, não é isso? Sim. Tem que fazer, realmente. Nós temos que fazer em comum. O homem ajuda a mulher e a mulher ajuda o homem. É, exato. Então, Deus criou uma coisa muito boa para o homem, foi a mulher, realmente. Foi. E vice-versa. E o homem também, Deus criou para a mulher também. Então, foi uma coisa super maravilhosa que Deus botou no mundo. Concorda, meu amigo? Claro que eu concordo com você. Mulher
é a coisa mais fantástica que existe no mundo. Assim, eu acredito muito, acredito em parte dessa sua fala. A questão do companheirismo é muito importante numa relação. Amor, pra mim, é construção. Você primeiro se apaixona pelo outro, ou se atrai, ou o quê. E ele colocou muito bem isso, não é? Mas o amor é a construção do dia a dia. Isso. E que é na alegria e na pobreza, ou na alegria e na doença, na riqueza e na pobreza, em tudo, na verdade, em todos os aspectos. É muito melhor na riqueza, entendeu? Mas o bom é que em todos os aspectos, a gente vai ter aspectos positivos e vai ter aspectos negativos nas relações. E que, na verdade, o casal tá aí pra isso. Mas voltemos vamos supor, o Antônio acabou de dizer que acha que o homem não nasceu pra ficar só. E é verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse momento, eu estava chamando a atenção aqui, quando ele estava dizendo o homem gosta de confraria. E é verdade, se você observar, na Inglaterra, em vários lugares, existem clubes de homens. Aqui é o clube do Bolinha, onde mulher não entra, não é? Que o pessoal pensa que vai fazer o quê? Agora, as mulheres também gostam, porque elas só vivem em dupla, elas só vivem em tripla, elas gostam de mexer. Você vê quando a gente está num restaurante que estamos jantando e tem duas mulheres, uma levanta e diz assim, eu vou ao banheiro, vamos também? Né? Aí vai colocar a fofoca em dia. Exatamente. Agora você já imaginou Dante, o Dilcinho e Dante estiverem jantando e assim, um levanta, vou no banheiro, eles vão embora comigo. Isso não vai pegar, não é? Agora o homem gosta realmente do jogo de futebol, daquele contato, de jogar baralho, de jogar qualquer coisa, de tomar cachaça, de fazer happy hour. Mas homem com homem. Tem até aquelas histórias, né? Tem a história do sujeito que se casou e disse logo para a mulher, olha, na segunda-feira eu jogo pôquer, na terça-feira eu jogo futebol, na quarta-feira, e foi dizendo. Aí quando ele terminou, a mulher disse, tudo bem, mas na minha casa se faz sexo todo dia, com o marido presente ou sem marido. Isso é um problema, viu? Pois é, estamos aprendendo. Não dessa forma. Então vocês tenham cuidado com essa confraria, viu? Diminui uma vez por semana, tá tudo bem, agora a semana inteira não vai dar. Pois é, boa tarde, meus ouvintes de Djalma Paiva, que eu sei que já clicou aqui, que tá me ouvindo, e DG Barreto, que tá com a gente também toda semana e colocou filosofia do dia. O homem depende da mulher para tudo, até para ser corno. DG, eu só acho que você tem que estar mais positivo. Enfim, um dos nossos programas vai ser, o tema vai ser, do que é que o homem tem medo? Quando eu perguntei isso a Djalma disse, meu Deus, o que foi que você me disse, Djalma? Mas esse aí de ser corno é o maior medo de qualquer homem. De ser corno, de ser broxa. Ah, não, corno e broxa, isso aí é verdade. Mas isso a gente vai abordar num outro programa. Mas vamos lá, Didi. A gente estava falando sobre se o homem tem dificuldade em viver só. E muitas das coisas que a gente constatou, na verdade aqui até que a gente está discutindo, e se a gente vier reparar a história da nossa sociedade, a questão da própria cultura do Brasil, acho que até na Europa os homens eles exercitam mais essa coisa de ficar sós em alguns momentos. Mas isso é muito raro, viu? Isso é muito raro. Porque se você observar na própria história da humanidade, os homens tinham que estar juntos para caçar, depois para fazer a guerra. Então, tem em nós, seres humanos, essa necessidade de ser gregário. Porque quando o homem ia para a caça, com os outros para trazer comida para o clã, as que ficavam em casa, a mulher, juntavam com as outras para poder colher alimento, para cuidar das crianças e etc. Então, existe em nós esse instinto gregário. E, inclusive, talvez por causa dos tempos antigos, das guerras, da caçada, nós também temos essa tendência de estarmos em grupos separados. Veja numa festa, normalmente, quando se chega numa festa, os homens ficam de um lado conversando muitas vezes e as mulheres de outro. Então é uma coisa que é muito comum. Como se houvesse assim, uma necessidade de conversas específicas. Conversa de homem e conversa de mulher. Sim, a gente, assim, aquela coisa, o homem é um ser social, ele nasceu para se relacionar. Mas se a gente pensar do ponto de vista agora de relacionamento afetivo, a questão do homem, não ele sozinho, sem ninguém, sem nenhuma companhia, ou de um amigo, ou de uma amiga, ou de mulher, ou de homem, enfim. Se a gente pensar do ponto de vista dos relacionamentos a dois, ou a três, ou o quê, por que
você acha que o homem ele tem dificuldade de viver só e mais até é um comportamento mais recorrente no homem do que na mulher, essa coisa de acabar um relacionamento e emendar em outro. A gente tem mulheres que têm esse perfil, esse padrão, só que a gente tem muitas mulheres que elas gostam de ficar sós, ou até que quando elas terminam um relacionamento elas querem um tempo pra si, mas o homem ele tem essa coisa de emendar um relacionamento com o outro. Isso. Então eu queria te ouvir um pouco, que a gente sabe que é assim, eu quero saber agora, por que você acha que é assim? Por vários motivos, mas o primeiro básico Tá. é porque existe uma necessidade efetiva de troca. Certo. O homem tem que ter alguém para trocar, para conviver, para conversar, também para ter a parte sexual. Sim. Mais à disposição. Não é? Inclusive porque é até mais barato de você olhar bem isso. Se o homem Ordinário. ficar Desculpem só falar isso no ar, mas ordinário. brincadeira à parte, há uma necessidade psicológica, que o homem e a mulher eles se complementam efetivamente. Porque a mulher tem o oposto do homem, a mulher é Eros, Tá. o homem é Logos. Certo. Então o Logos e o Eros, eles têm que conviver. Tanto para o homem aprender com a mulher e a mulher com o homem. O grande erro nosso está em achar que o relacionamento é para um amor assim transcendente a vida inteira. Não é uma questão de aprendizado. De aprendizado e para que os dois consigam absorver do outro alguma coisa. O homem tem que absorver da mulher aquilo que já vem sendo até culturalmente dela, o bom gosto com as coisas, ou prestar atenção a detalhes que o homem geralmente não presta, o ter uma visão da beleza melhor, e até para se cuidar. Porque a mulher, pela vaidade natural, ela tende a se cuidar. E ela, em se cuidando, ela cuida também do homem, estimula para que ele se cuide. Nós ainda vamos tratar disso aqui quando falarmos dos métodos sexuais, não é? Sim, o homem é a vaidade. Falando nisso aqui, Dante já fez botox? Eu não conheço o Dante da vida inteira, então só você perguntando a ele antes de mim. Ele só tá ali no cantinho rindo. Sim ou não? Disse que não. Porque já disseram que eu fazia. Já disseram até que eu fiz aquela, como é que chama, que faz aqui por dentro? Djalma, não sei, cabelo. porque eu também não sou adepta dessas coisas não. Até hoje eu olho no espelho e falo assim, tá bom. Então, por enquanto, não precisa fazer nada. Mas vamos falar com Fátima, na linha 2. Boa tarde, Fátima. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo jóia. É Maiana de Djalma, é? Maiara e Djalma. Maiara. Ah, sim. É que quando você perguntou porque o homem meio do relacionamento, ele gaguejou muito para definir. Então eu vou definir no lugar dele. O problema é que os homens nunca têm uma mulher só. Sempre tem uma escondidinha que ele não apresenta. Aí na hora que o relacionamento acaba, ele apresenta a outra. Entendeu? Entendi. É dessa maneira aí. Eu, há anos que venho pesquisando o homem, o ser humano, principalmente o macho. Sim, E manda pra mim descobri esses isso aí. resultados dessas pesquisas, por favor. Vou mandar. Mas é isso aí que eu tô dizendo e assumo embaixo. Ele não emendou não, ele já tem 2. Aí quando não sai, o outro já tá ali. Mas, menina, Agora hoje eu vivo igual a eles, eu faço a mesma coisa. Terminando um e começando o outro. vivendo e aprendendo, não é? Nem O que vale esfrio, pra não um, vale pra esfrio. 2. Não esfrio não. Troco toda hora de namorado. Então, pronto. E tá feliz com a sua escolha? Pouco feliz. Pois é, o importante é isso. O que é que acontece? A gente tem uma repressão muito grande, enfim, histórica e cultural em cima da mulher com essa questão de troca. Na minha opinião, e aí eu falo por mim, né, e da minha visão, eu acho que o homem, ele tem a necessidade de, o ser, na verdade, homem e mulher, eles têm a necessidade de relacionamento e de algo mais profundo. E que eu acredito que tenham pessoas que tenham facilidade ou dificuldade de ter relações assim, ou porque já se machucaram muito. Conheço várias pessoas que não entram em relações com medo de ser feliz, abrem mão da possibilidade de ser feliz pelo medo do sofrimento. Ou seja, a pessoa se apega mais ao sofrimento do que a possibilidade do sofrimento do que a possibilidade da felicidade. Exatamente. Então a gente tem esses dois lados, mas o importante Fátima, que independente do que eles fazem, é como cada um lida com isso. Você tem que ver se você está bem com a sua escolha e se isso para você é tranquilo. Se for, minha filha, seja feliz e continue. Se não, repense, porque eu acredito que a gente não deva pautar as nossas vidas, a nossa vida e as nossas escolhas em função do outro. E nós temos que levar em conta nesse problema do homem não ficar só, porque o homem também tem necessidade do amor, como a mulher tem.
Mas o homem sente a necessidade de alguém que o ame, de alguém que o admire, não é? Os dois têm isso, mas falando especificamente do homem, tem uma mulher que ele se saiba amado por aquela mulher que o valoriza, aquela mulher que diz que ele é o maior, que ele é bom, mesmo que ela esteja de vez em quando dando uma mentirinha, mas o homem gosta, isso é muito bom para a vaidade masculina, não é? E também tem uma mulher bonita do lado para apresentar, não é, Dante? Não é, Mônica? Pois é, Di, eu estava até, como é o nome, discutindo ontem não, hoje é sábado, anteontem, com o pessoal do grupo de conjugalidade lá do mestrado da Católica, que eu estou assistindo aula como aluno ouvinte lá com Miriam. Beijo, Miriam Alcântara, obrigada. E meninas também, obrigada pelos conhecimentos que a gente está trocando, pelas informações que são preciosas e que vão ajudar muito no programa. Em breve a gente vai disponibilizar alguns textos, algumas teses, etc., assim que o blog tiver... o site estiver pronto. Mas a questão, eu estava falando sobre essa necessidade do homem, que você falou que ele é gregário, da constituição do clã e da família. Isso. Num dos primeiros programas, quando eu estava perguntando se sexo era tudo e quais eram as prioridades na vida do homem, eu fiz uma pesquisa que foi uma enquete, na verdade, que não foram com muitas pessoas e eram poucas perguntas, do que era mais importante para um homem. E eu não vou mentir, que eu me surpreendi com a resposta. O gênero masculino que eu estou falando, colocou que o mais importante na vida deles, que sexo não era tudo, mas era 100%, mas que o mais importante era a família. Exatamente. E muitas mulheres meio que ficaram assim com isso. E eu estou lendo um livro de Mary Del Priore, que é historiadora e que é pesquisadora, tem quase 30 livros publicados, que é Histórias Íntimas, a Sexualidade no Brasil, acho que é da colônia do Império até os dias de hoje. E ela também fez uma pesquisa e deu o mesmo resultado. Eu fiquei feliz. Eu falei, poxa, e aí eu me pergunto, porque o homem deve ter uma visão do que é família e a mulher tem outra, porque para a mulher acha que o homem não acha que a família é o mais importante. Na opinião dela, essa não é a opinião masculina. Então, em algum momento a gente vai falar aqui sobre o que é família para o homem, gênero masculino, até para que nós mulheres consigamos aprender o que é que vocês entendem como família? Porque quando a gente vê a questão da traição, que seja uma traição com envolvimento ou sem envolvimento emocional, você se machuca muito e fala, não, ele não dá valor à família, porque se ele desse, ele não fazia isso. Às vezes não é bem um problema de não dar valor à família. Muitas vezes, até o fruto de circunstâncias. Nós já tratamos aqui outro dia, ou ficamos de tratar, não ficamos de tratar, não é? Sobre problema no trabalho. Paquera no trabalho. Em breve, um novo tema. Que é um outro para aspecto, pimentar a cabeça de um homem. Porque você veja, hoje nós vivemos muito em contato com pessoas, às vezes 8 horas por dia, ou 10 horas por dia, porque muitas vezes nós não podemos sair do trabalho, temos que almoçar no trabalho. Então, homens e mulheres nessa convivência, isso termina gerando uma curiosidade sobre a outra pessoa. Sim. Então, muitas vezes, casos que ocorrem não são por aquela safadez absoluta, o homem está pegando. São circunstâncias tanto para o homem quanto para a mulher. Sim, até teve, como é o nome? No filme, passou um filme Ninfomaníaca que eu vi, enfim, estava passando no Cinema Cult aqui um tempo atrás e mostrando, na verdade, duas jovens que elas decidiram fazer uma competição para ver quem transava mais, digamos assim, com mais pessoas durante uma viagem de trem, e elas sentaram do lado de um homem que ficava assediando e o homem sem querer conversa. Mas chegou uma hora que elas apelaram tanto que ele não aguentou, ou seja, não estava planejado, não estava querendo, mas não é de ferro. Vamos falar com Lázaro na linha 2. Boa tarde, Lázaro. Alô. Tudo jóia? Tudo jóia. Diga aí, o que é que você acha? O homem sabe ficar sozinho, sabe viver só sem um relacionamento? Olha, na verdade, como se diz mesmo, ele consegue. Agora a questão mais do homem que eles ficam, que ele procura uma mulher às vezes, eu posso ser até radical, a questão mais carnal e a questão mais de fazer algo dentro de casa, que o homem às vezes não sabe fazer. Algo em que sentido? Você está falando de tarefas domésticas? Tarefa doméstica, que o homem quer uma mulher. Nem sempre gosta daquela mulher. A companhia dele é mais mesmo, não é a questão da companhia, é mais a questão mesmo do trabalho doméstico, que ele tem essa carência. Pois é, será que não está na hora de começar a aprender? E nem todo mundo vive com alguém, porque às vezes é o prazer físico também. Às vezes é por conveniência.
porque não tem afetividade as pessoas hoje em dia. Hoje em dia, praticamente, o amor está em baixa. Por que isso, menino? Você viveu alguma desilusão e que acha que não pode mais ser amado nem amar, Não, eu minha esposa, mas hoje em dia as pessoas vivem o padrão físico, não é o padrão afetivo, que isso está em baixa hoje em dia, porque tanto faz o homem e a mulher estão muito expostos, estão nos corpos muito expostos. Então, hoje em dia, a mulher, tanto faz a mulher como o homem, não está tendo mais pudor, então as coisas, pelo fato de ser mais fácil, então a afetividade ficou em baixa. O que existe hoje em dia é o prazer físico. Bom, eu concordo com você, na verdade, que hoje, em parte, que hoje o prazer físico, ele está muito preponderante nas relações e que essa questão da exibição dos corpos, que ela seduz muito, sobretudo os homens, mas seduz também as mulheres porque são elas que mais se mostram, digamos assim. Mas antes da gente comentar, que enfim, tem alguns comentários acerca da sua fala, vamos ouvir um anônimo na linha 3. Boa tarde. Alô? Alô, tudo bem? Opa, tudo bem. Diga. Alô? A gente está te ouvindo. É isso, é porque eu tô no carro e eu tava tendo retorno, assim, ó. Então, diga. Eu queria falar a questão, sobre o que ele falou sobre essa questão doméstica, eu acho que ele foi infeliz nessa parte aí, porque o homem, nem todo mundo busca isso, eu acho que a maioria não busca isso. O sentimento família é muito importante. Eu mesmo agora tô passando por uma situação que eu tenho uma namorada de 4 anos, ela engravidou agora, assim, tipo, eu tenho certeza que foi o que quis, porque toma remédio, injeção, não foi a pessoa que eu escolhi, mas um sentimento de família, de eu não querer que cresça sozinho, tá me forçando a ficar com ela, porque é difícil hoje, onde, na cidade que vivemos, no sistema que vivemos, uma mãe criar um filho sozinha é muito difícil. Tem assim a estrutura de um pai, de um homem dentro de casa, e o fato também, assim, de outro fato que você falou foi sobre a mulher demorar de arrumar um outro namorado quando termina. Eu acho que isso não é ela querer um tempo pra ela, não. Eu acho que por nossa sociedade ser machista, que impõe que se o homem tem um bocado de mulher, ele é o cara, é o miseravão, mas se a mulher tem um bocado de homem, ela é B, entendeu? Uhum. Ela não é bem vista. Então eu acho que a mulher se preserva, porque vontade tem, porque somos seres humanos, temos desejo, vontade, a mesma coisa, o homem e a mulher, tudo é a mesma coisa. O homem trai, assim como trai, e a mulher se reserva mais, eu acho que por conta da nossa sociedade. O Brasil ser machista, você vê que em outros países a traição feminina é bem maior. Então é isso aí, boa tarde, um beijo pra vocês todos aí, o programa tá ideal. Eu gostei demais do programa de vocês, viu? Que um beijo bom, pra vocês. participe mais. Todo sábado, 3 horas, a gente tá aqui. Antes da gente comentar, enfim, a sua resposta, a gente vai ouvir uma outra ouvinte que também tá no celular. Boa tarde, Márcia. Oi, Mayara, sou eu de novo. Diga. Então, um consultório desse maravilhoso, de grátis, chovendo, a gente estudando, a cidade com esse caráter de violência, então não tem melhor lugar para sair com vocês, né? Ah, que bom, que ótimo, que ótimo. Participe sempre com a gente, todo sábado de 3 às 4, eu e o Djalma estamos aqui. Ah, eu adoro, a gente cresce muito com isso. A gente... Você quer falar alguma coisa ainda? Porque na verdade, assim, naquela hora que eu entrei, Sim. tinha entrado um ouvinte anterior que citou a questão de servir o homem até as terceiras gerações, sei lá. Uhum. A gente vai comentar isso daqui a pouco. Tá aqui anotado no meu bloquinho. Mas a pergunta da enquete mesmo é que o homem não consegue viver só, né? Isso. Exatamente. E eu tava cá pensando com os meus botões, Mayara, eu fico pensando assim, será que essa questão de não conseguir viver só seria uma memória afetiva? Porque tem a questão da mãe, né? Toda a maternidade. Então, assim, ele prolonga isso na vida dele, traz para a parte pessoal do relacionamento e ele vai sempre estar procurando uma mãe em toda mulher. Agora, cabe à mulher não alimentar isso. Porém, eu acho que o homem não fica só, porque ele vai procurar toda essa afetividade que ele teve desde a parte intrauterina. E que a sociedade nega dele expressar a emoção. Mas a gente vai rapidinho para os intervalos comerciais. Fiquem com a gente, 35055000. Quem quiser participar e a gente volta já já. Olá, pessoal, estamos de volta ao Cabeça de Homem, um programa feito com eles para elas. E o tema de hoje é: o homem sabe viver só? Para você poder participar com a gente, ligue no 35055000 ou nos ouça através do portal metro1.com.br
de onde você também pode mandar sua mensagem pra gente, que a gente lê aqui no estúdio, ou podem baixar no celular ou no tablet o aplicativo Metrópole Player, que vocês vão estar conectados com a gente. Mas voltemos, Djalma. A gente estava aqui com 3 ouvintes na linha antes dos intervalos comerciais, em que eles trouxeram colocações importantes, tá? Eu quero falar primeiramente desse rapaz que se colocou que ele tem uma namorada, que mesmo a namorada se precavendo, ela engravidou, e ele falou que é importante que não foi a pessoa que ele escolheu, mas que ele acha importante que a criança tenha um pai e uma mãe. Em primeiro lugar, é louvável até a postura dele. Sim, porque ele está assumindo algo que ele participou efetivamente. Lógico. Mas nós temos que verificar alguns detalhes. Em primeiro lugar, uma gravidez que aparece sem que os dois tenham querido ter. Porque às vezes tem aquelas circunstâncias do golpe da barriga, etc, Sim. etc. Mas, no caso de não querer ter, tem uma ação do inconsciente aí presente. De uma parte ou de outra? Pode ser das ou duas. das duas. Tá. Existe um inconsciente agindo. Agora, de outra maneira, nós temos que olhar o seguinte: ele tem que buscar nessa relação transformar essa falta desse afeto que ele demonstra com a moça num afeto efetivo, vendo as virtudes dela, as qualidades dela, e buscando uma cooperação efetiva, buscando querer bem a ela. Sim, e uma coisa assim importante que eu acho questão da gente frisar, realmente, toda criança ela precisa da presença do pai e da mãe, tá? O ser humano, a gente tem os dois lados, o ânimo e a ânima, tá? E a gente precisa realmente do masculino e do feminino convivendo com a gente em harmonia. Mas... Só que eu acredito, qual é a minha visão? Ele pode ser um excelente pai, sendo um pai presente sem necessariamente estar casado. Porque se ele casar com uma pessoa que ele não gosta e que ele não escolheu, isso pode gerar, na verdade, um certo distanciamento, e que essa situação, a criança, mesmo sendo pequena, ela capta e que ela vai repetir esse modelo futuramente. E o problema todo é o seguinte: se ele não gostar mesmo, eles vão ter que tipo de convivência? E você chamou atenção para o fato: a criança vai sofrer esse impacto, porque ela vai conviver com duas pessoas que são o seu pai e a sua mãe, mas que não tem o afeto profundo entre os dois. Sim, e a gente sabe o quanto a criança percebe tudo isso, sabe, e às vezes fala, poxa, eu sou um peso, porque meus pais só estão juntos por minha causa. E tem um outro problema: a criança, ela é ardilosa. Se ela percebe que tem uma posição entre os dois, para ela conseguir o que ela quer, ela joga lá um contra o outro. Sim, então reflita, nosso ouvinte anônimo, se você pode ser, se você realmente a ama ou se não ama, se quer casar ou se não quer casar, pondere tudo, mas independente do que você decida, o importante é que você seja um bom pai e um bom companheiro para a mãe do seu filho e para o seu filho. Um pai presente. Exatamente, mas vamos falar com Djalma. É Djalma Paiva? Sou eu, meu bem. Olá, Djalma, como vai, meu ouvinte querido? Oi, você, tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Um abraço pra você e pro Xará aí. Pra gente. E vem cá, cadê sua mulher? Tá bombando lá com a peça Loba? Tá, sim, tá bombando. Fala um pouquinho aí pra gente da peça dela. É uma peça que aborda esse tema sobre essa nova mulher do século XXI. Fala um pouco mais alto. É uma peça que aborda sobre esse tema, essa nova mulher do espaço do século XXI. Sim. O espaço que ela tá tomando. Aborda também sobre essa questão da educação dos filhos, esse filho que é educado por mulher, será que a educação está correta ou é machista? Pois é. Que possam comparecer lá no Teatro Jorge Amado às 20 horas, dia 30, a única apresentação. Gente, a peça Loba, Teatro Jorge Amado, dia 30, apresentação única sobre a vida da mulher na sociedade moderna. Isso, 40 inteira e 20 e meia, aí vamos falar sobre o tema. Vamos vamos ver como é essa mulher nessa sociedade machista, a mulher vivendo só, sendo arrimo de família. Exatamente, mas eu acho que o homem sabe viver só assim, ele tem que aprender. Teve uma hora que você colocou uma coisa aí que eu acho fundamental, que é o amadurecimento emocional do homem. Sim. E acho que isso é fundamental, ele tem que realmente ser maduro emocionalmente, saber viver só, fazer as coisas dele, lavar um prato e tal. Eu sou mesmo o tipo do cara que eu tô com minha namorada em casa, eu ajudo ela nas tarefas, ele tem que fazer mesmo. E acho que é fundamental essa coisa do homem saber ver só, porque ele vai ter realmente a consciência, se ele quer realmente uma mulher, uma Amélia, não cabe mais nossa época, um homem tem uma Amélia. Se ele quiser uma Amélia, ele contrata uma empregada, mas se ele quer realmente uma mulher, uma companheira, uma parceira, ele faça por onde. Eu acho que é fundamental esse amadurecimento emocional por parte
parte da educação dos pais em criar o filho nesse segmento. Eu acho, sobretudo o filho homem, mas também a filha mulher, porque é a mulher que mais educa o homem e ela, como é o nome, continua alimentando uma educação machista pro seu filho. Corretamente. Homem e mulher. Exato, é isso aí. Ah, obrigada por sua participação. Um se der, eu vou lá, viu, ver a peça. Vai mesmo. Se não puder, dia 30, no próximo mês ela vai estar o mês todo no Teatro Pelourinho. Então, um dia desses eu vou assistir. Obrigada, boa tarde. Vou falar agora com a Edmilson. Boa tarde, Edmilson. Bem. Tudo jóia? Tudo jóia, prazer falando com você. E aí, você acha que o homem sabe viver só? Olha, eu sou separado de 3 anos, vivo com meu filho, entendeu? Eu acho que sabe viver só assim, porque eu vivo sozinho, né? Tenho uma namorada que mora longe e estou tocando minha vida, não vejo problema nenhum. Em relação à traição, eu acho que é uma coisa muito perigosa. A gente está numa sociedade violenta, onde as pessoas matam muito. Eu acho que quem se respeita, quem tem amor próprio e amor pelas pessoas, não age dessa forma, não. Acho que as pessoas devem respeitar mais os outros e se não dá para conviver uma relação, é melhor você sair da relação numa boa do que você tomar esse tipo de atitude. Ótimo, mas quando eu perguntei se o homem sabe viver só, é se ele sabe viver sem se relacionar, digamos assim, sem estar com nenhuma parceira no momento. Sua namorada mora longe, mas você tem namorada. Mas vamos falar agora com Isaura, na linha 4. Boa tarde, Isaura. Alô? Boa tarde, Maiara. Boa tarde, tudo jóia? Tudo jóia. Você está bombando aqui em Piripiri, Maiara. Ah, meu Deus. Obrigada, tá todo mundo me ouvindo, é? Todo mundo, Ai, que bom, agora que eu tô identificando. Peraí, é Isaura mãe ou Isaura filha? Oi, Isaurinha, manda um beijo aí pra todo mundo e participem com a gente também fazendo perguntas e comentários. Tá certo. Beijo, Isaurinha, Isaura, né, todo mundo que eu conheço. Um beijo grande. Vamos agora falar com o Anônimo, que tá na linha 5. Boa tarde. Caiu. Estamos com uma anônima na linha 2. Boa tarde. Boa tarde. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Diga. Então, eu quero saber se realmente o homem tem medo de estar só ou ele se limita a uma situação que o aprisiona. Porque o anônimo aí, o colega anteriormente, falou que o filho dele está prendendo ele ao relacionamento. Ele está se sentindo aprisionado a isso. Então, necessariamente, não seria o medo de ficar só, a dependência de um outro companheiro, mas sim um fator que o prende. Nesse caso, sim, especificamente. Mas o homem, na verdade, ele gosta do relacionamento. Ele gosta de ter uma família. Ele gosta de ser um pai. Ele gosta de ser um marido. Ele gosta de conviver com alguém. É uma necessidade que existe nele, sem dúvida nenhuma. O caso do rapaz é um caso que às vezes acontece. Alguém que não aconteceu alguma coisa e a parceira engravidou. Mas uma coisa que eu achei dele importante é a responsabilidade, que agora ele deve pensar, como bem Maiara chamou a atenção. Mas que ele é um rapaz que tem uma tendência positiva, tem. E essa mulher que engravidou dele, se souber manejar bem a coisa, vai ter um bom marido. Ou um bom pai para o seu filho. Exatamente. A gente está com o Anônimo na linha 3, voltou? Oi. Foi o caso do filho, então. Diga. Ficou meio, assim, pra mim, diferenciado, assim, um inconsistente que eu não entendi legal. Diga. E, assim, realmente, assim, não é o fato de viver só. O fato de você ter uma família, de você constituir uma família, é divino demais, é muito bom, é gratificante demais uma família. Eu tenho uma família, eu faço porque eu tenho um filho de 7 anos, que eu tive com uma prima minha na minha adolescência, ela com 15 anos, eu com 17. Então, esse fato dessa namorada minha agora ter engravidado me abalou bastante. Assim, não o fato assim, só de não ser a pessoa que eu escolhi. Eu gosto dela, eu acho assim que eu tenho uma missão a cumprir com ela, que eu necessito porque me completa, eu sinto que é um amor puro que há dela para mim também. E para mim, para ela não há esse amor todo, é isso que eu digo, assim, eu não quero ser injusto com ela, porque eu sei que eu não amo ela 100% como ela me ama. Vários fatores que eu fico, que o homem egoísta, assim, da minha forma que eu tô vivendo, assim, eu tô
tendo uma visão que eu tô sendo egoísta. Tipo, eu ganho 5 vezes mais do que ela. Eu não queria isso, eu fico esforçando com ela para que ela chegue ao mesmo nível que eu, e eu não vejo aquele impulso. É o que faz me afastar, porque o que eu acho que eu fui criado por uma mulher independente, guerreira. Meu pai era um cara que teve 4 famílias, coelbano, um negão retado, de 4 mulheres, sustentou as 4 em colégios bons, tudo bom, eu tive uma boa educação, mas eu não tive um pai presente. Eu acho errado que eu nunca tive, eu tenho 26 anos, sou um cara assim, eu acho um cara bem sucedido pela minha idade, e nunca tive um abraço de meu pai verdadeiro. Eu digo, pô, eu me acho estranho isso, quando eu vou na casa de um colega, um amigo meu, que eu vejo o pai dele com ele abraçando, brincando comigo até, eu me sinto, pô, meu pai podia ser assim, meu pai tem tudo para ser assim, meu pai tem formação, tem estudo, tem tudo, mas é uma pessoa sisuda, aquele negão bravo, 70 e poucos anos, que eu tenho, eu posso, o que eu falei é isso e pronto. E então, não foi uma boa formação. Então, o que eu quero para ela, assim, é que ela tivesse no mesmo nível que eu, que é o que faz me afastar dela, é uma falta de interesse. E eu sei que pode ser prejudicial tanto para mim, quanto para ela no futuro, porque um pai é tudo, né? Não tem jeito. Eu vou fazer um comentário e depois vou passar para Djalma. Você colocou algumas questões importantes, tá? Mas uma coisa que é importante você pensar, que não é a presença física que vai, digamos assim, determinar essa troca de afetividade. Se seu pai é assim, possivelmente os pais dele eram assim. A gente geralmente não sabe dar aquilo que a gente recebeu, geralmente, mas isso pode ser mudado, tá? Então, se os pais, seus avós, possivelmente, não exercitaram toque e afetividade com seu pai não aprendeu a fazer isso e repetiu o padrão que ele teve em casa com vocês. Certo? Então, isso pode ser para ele uma coisa desconfortável, não que ele não queira, mas talvez que ele não saiba. Como nós hoje estamos numa sociedade, com uma sociedade mais aberta, mais rica de comunicação, que a informação, ela flui mais fácil e ela chega, então a gente hoje, nossa, digamos assim, geração, a gente tem mais acesso a algumas informações e até poder se expressar e falar abertamente até sobre esse tipo, sobre sentimento, sobre afetividade, começando a falar sobre afetividade masculina, e esse programa é até um espaço para que a gente fale disso sem taxar que a pessoa, o homem, por ele ser afetivo, que ele tenha determinada tendência sexual ou não, que uma coisa está dissociada da outra. Mas é importante que você também entenda assim, você pode, se você vê que é importante você construir a família com essa pessoa, se você achar que você pode construir uma relação amorosa, mas que você não está fazendo isso por obrigação, mas porque você quer, você faz. Agora, veja se é com ela que você quer constituir a família. Porque se para você a família foi importante, mas não houver esse amor presente, seu filho vai copiar esse modelo futuramente. Então, na verdade, é bom você avaliar o que é mais importante para si. É importante que você seja um pai responsável e presente, que você realmente entenda e você já percebe que é importante um filho ter isso e que você foi uma vítima de um filho numa família sem pai, que teve um pai ausente, que não trocou afetividade. Mas você pode ter tudo isso com seu filho, estando presente no dia a dia, morando na mesma casa da mãe dele ou não. O que eu achei interessante foi que ele colocou o problema psicológico aí. Sim. Não é? Primeiro, porque ele já teve um filho quando era adolescente. Sim, então quando ainda era tanto irresponsável diante da vida, porque estava começando. Sim. E hoje ele demonstra uma necessidade de ter uma responsabilidade. Então a gente sente nele a vontade de ter uma família para ele dar a um filho aquilo que ele não recebeu do pai. E até troque o filho dê para ele também aquilo que o pai dele talvez não tenha recebido. E um outro aspecto que nós temos que levar em conta aí. Os pais têm que começar a verificar que os filhos precisam do carinho dele. Sim. Que os filhos precisam da atenção dele. Que os filhos precisam que ele, pai, sente, brinque. Que não seja todos os dias da semana, mas pelo menos um fim de semana ele dedique ao filho. Ele sente com o filho, ele brinque com o filho, ele leva o filho para passear. Não é quantidade, é qualidade. Exatamente. E os poucos momentos que você esteja com ele, se forem poucos ou se forem muitos, que você esteja ali de fato, inteiro. Isso foi aquilo bem que você chamou a atenção. É preciso dar qualidade, o carinho, o afeto, o entender o filho, porque o pai é o modelo para o filho. Sim. É o pai herói, é o herói dele.
Não é? E a gente vê na fala do anônimo essa necessidade fundamental. Sim. Necessidade do carinho paterno. Vamos falar com Karina na linha 2. Boa tarde, Karina. Caiu. Vamos falar então com Roberto na linha 3. Boa tarde, Roberto. Alô? Roberto também caiu? Então vamos falar com o anônimo que está na linha 4. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, diga. Como é que você está? Olha, eu estou gostando muito aí de participar do seu programa e essa sua pergunta é providencial. Porque assim, o homem sabe viver sozinho, mas ele não consegue. Porque o homem tem um coração muito aberto. Eu já vou rir antes de você completar. Entendeu? E o homem, ele gosta de amar as mulheres. Então, sempre tem a possibilidade de fazer uma mulher feliz. Ele está disposto a fazer essa mulher feliz. Então, ele não consegue ficar só. E você acha que isso vale também para as mulheres? Porque tem várias mulheres que não sabem ficar sós. E que também são mulheres caridosas e que decidem o que colaborar para acabar ou pelo menos diminuir essa solidão masculina. Sim, mas é porque o mercado é diferente, tem muito mais mulher do que homem. Achar homens realmente solidários é uma questão problemática. E talvez esse homem seja problemático. Agora, como tem muito mais mulher, a gente se sente triste quando tem essa possibilidade de não comparecer para poder aliviar um coração sofredor. Olha, eu vou deixar o meu amigo Djalma comentar. Eu gostei de ver esse sentimento caridoso, essa alma. Com certeza, gente boa existe no mundo ainda. Tá bom, amigo. Ok, vamos ouvir Isaura na linha 2. Alô? Alô, Maiara? Oi, diga, Isaurinha. Eu falei com você, mas não participei da enquete. Diga, você acha que o homem sabe ficar só, viver só? Não, porque se ele conseguisse viver só, depois que ele terminasse um relacionamento, ele não procuraria outra mulher, ele continuaria só, porque o relacionamento não foi ruim, então ele não ia gostar da experiência e ia ficar só. Pois é, Isaurinho, o que é que termina acontecendo? Eu agradeço a sua participação. Isso vale para o homem e vale também para a mulher. Quando a gente está numa relação que a relação não está boa e a gente termina e a gente emenda automaticamente uma relação na outra, a gente não tem nem tempo para a gente analisar e avaliar o que é que foi ruim, o que é que foi bom, e a nossa tendência é que a gente repita aquele padrão e pegue pessoas que façam com que as nossas relações não sejam boas. Não aprendeu ainda e aí vai repetir o mesmo tipo de erro. Concordo com você, é preciso ter um período de abstinência para poder consolidar o aprendizado. É a questão da reflexão mesmo. Vamos falar agora com Letícia na linha 3. Boa tarde, Letícia. Boa tarde. Eu queria completar um comentário que vocês fizeram aí. Diga. Sobre a questão dos pais, né? Passearem com seus filhos, acompanhando seus filhos no final de semana. Porque eu conheço um rapaz que ele, como ele está desempregado, não tem dinheiro para dar coisas para os filhos, então ele prefere não ver as crianças. Eu queria deixar claro, não é só o dinheiro que faz com que os pais deem atenção aos seus filhos, não. Jogar bola, jogar um baralho, um brinquedo, uma brincadeira, picula. Então não é só com dinheiro que você resolve as coisas, não. É isso mesmo. Tá, obrigada. É afetividade, você está certíssima. Ou seja, você acabou de me dar ideia para um novo tema de um programa, a vergonha do homem. Vergonha de várias coisas, inclusive disso, quando ele está desempregado, que ele se sente mais cabisbaixo, etc. Mas, gente, tô arrasada, porque o programa foi ótimo, foi uma delícia, e tá aqui Dilcinho lá do outro lado me dizendo que eu não tenho mais tempo, o futebol vai começar. Quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente hoje. Semana que vem estaremos aqui às 15 horas. Eu e Djalma de novo, e vou ver quem vai ser o nosso outro convidado. Quero agradecer a Dilcinho, a Dante, a Carlinhos, a todo mundo. Quero agradecer aos meus parceiros, a Joana e a Maurício da Alpha Graphics. Quero agradecer a Humberto Filho do Estúdio 1. Quero agradecer a Renato Ato da R360. E quero mandar mais um beijo enorme no coração da minha Dindinha Juju. Tchau, Ju! Um beijo. Tchau, povo. Até sábado que vem. Tchau.